Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à aula de número 7 da monitoria da disciplina de anestesiologia. Tá? Eu sou o discente Gabriel Silva, aluno do 7º período de odontologia e monitor da disciplina. Tá? E o professor titular da disciplina é o professor Dr. William Eduardo Pirola. Bom, gente, essa aula ela é de classificação ASA. Tá? Ela não está no conteúdo programático da disciplina, mas eu acho bastante importante a gente introduzir essa classificação, ainda mais agora, porque entender ela é importante para a questão da anestesia e também porque depois a gente vai ver muito dela, tá? Em cirurgia, em semiologia, enfim, porque é uma das classificações que a gente usa para pacientes, tá? Conforme algumas comorbidades, digamos assim. Então, classificação ASA, tá? Bom, a classificação ASA é uma sigla utilizada pela American Society of Anesthesiology, que é a Sociedade Americana de Anestesiologia, que representa o sistema de pontuação clínica mais utilizado no mundo. Tá? Então, na medicina, a gente também tem essa classificação adotada. Tá? Esse sistema é idealizado com o intuito de acessar e comunicar as comorbidades médicas do paciente durante o período pré-anestésico. Então, não é nada mais nada menos do que uma forma de comunicação, tá, que a gente utiliza. Isso é muito comum na área da saúde. Tá? E isso, quando associado a outros fatores, como o tipo de cirurgia, pode prever possíveis riscos no transe pós-operatório. Então, a gente tem, como classificação, a gente tem a classificação ASA em 6 pontos, né? Que é o ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4, ASA 5 e ASA 6. Tá? A gente vai entender uma definição de cada uma delas no próximo slide. Então, o paciente ASA 1 ele é definido como paciente normal e saudável. O ASA 2 ele é o paciente com uma doença sistêmica leve. O ASA 3 ele já é um paciente com doença sistêmica grave. Já o ASA 4 ele é um paciente com doença sistêmica grave que é uma ameaça constante à vida. O ASA 5, paciente moribundo que não se espera sobreviver a uma operação. E o ASA 6, que é um paciente com morte cerebral declarada cujos órgãos estão sendo removidos para fins de doação. A gente analisando assim, são conceitos de certa forma bem básicos, tá? Só que, de fato, a gente vai entender que não é, porque o paciente saudável, para a classificação ASA, ele tem que respeitar alguns requisitos que grande parte da população não respeita, tá? Então, gente, como eu estava dizendo e volto a complementar, o paciente ASA 1 é a coisa mais rara que a gente vai encontrar, principalmente atualmente, né, na nossa geração. Porque, segundo a Sociedade Americana de Anestesiologia, um paciente, para ele ser considerado ASA 1, isso é, um paciente normal e saudável, ele não pode ser fumante, não fazer uso de álcool, ou então fazer um uso bem mínimo, que é tipo ali, vamos supor, um copinho a cada 3 meses, ou beber uma vez a cada 1 mês, por aí vai, depende da classificação, tá? Porque, gente, fumante, entra quem usa pode, né? Então, basicamente 90% da população hoje em dia, da juventude, usa pode, tá? Porque é aquilo, né, gente? Tudo que entra no seu pulmão que não é oxigênio, não faz bem, tá? Então, assim, se o paciente fuma pode, ele já deixa de ser um ASA 1 automaticamente, tá? Ele não pode ser considerado saudável. Ai, Gabriel, mas o cigarro é muito pior e não sei o que. Tudo que entra no seu pulmão que não é oxigênio, gente, não tem como ser bom, tá? Então, a gente tem que se atentar, porque vai ser muito raro a gente achar um paciente ASA 1. Lógico que de um ASA 1 para um ASA 2 não vai ter muita, assim, questão de diferença, tá? Porque o fumante, ele já entra no ASA 2. Mas, assim, para você se autodenominar saudável conforme a classificação ASA, para você ser um ASA 1, você não pode fazer o uso de nenhum tipo de fumaça, e inalar nenhum tipo de fumaça, tá? Vamos resumir dessa forma. O ASA 2, gente, ele é, felizmente ou infelizmente, o paciente que a gente mais vai lidar, tá? E é bom a gente falar dessa classificação, porque lembra que eu falei que para a Sociedade Americana de Anestésio, um paciente para ele ser saudável, ele não pode fumar e beber com muita pouca frequência ou basicamente não ingerir álcool. E aqui que a gente entra com a classificação ASA 2, que ele é um paciente com uma doença sistêmica leve. Então, são doenças leves, sem limitações funcionais significativas. E aqui a gente vai entrar justamente quem?
o fumante atual, o ingesta social de álcool, a grávida, obesidade, diabetes ou hipertensão bem controlados e uma doença pulmonar leve, tá? Ou até mesmo controlada. Então, assim, gente, grande parte da população vai se enquadrar num paciente asa 2. No geral, o que vai diferenciar o asa 2 do asa 3 é a questão do cuidado, tá? Então, se ele tem um cuidado, né? Questão ali com diabetes e hipertensão, se ela está bem controlada, se você pede os exames complementares ali para verificar e verifica que está tudo ok dentro dos parâmetros de normalidade, ele vai se classificar como um asa 2, tá? E o paciente, assim, um asa 2, a gente pode realizar procedimentos nele tranquilamente, tá? Lógico, né? Sempre pedindo a questões dos exames complementares para analisar se está tudo ok mesmo, tá? Porque a gente não vai confiar na palavra do paciente, tá? Óbvio, né? Se for um paciente que você já cuida dele há bastante tempo, que você já tem uma questão de acompanhamento, você já entende bem, você sabe toda a história clínica dele, você tem frequentemente ali a questão do acompanhamento dele, você já verificou os exames dele várias vezes, você pode dar uma confiança maior, tá? Mas isso é questão de tempo, tá? Então, assim, gente, o que a gente tem que entender? Que a grande maioria dos pacientes que a gente vai lidar são pacientes asa 2. E a gente tem sempre que verificar essa questão. Principalmente quando a gente fala da nossa geração, né? Que basicamente quase todo mundo usa pod, enfim. Que se usa pod, gente, se coloca qualquer coisa no seu pulmão que não é oxigênio, que seja só, única e exclusivamente o oxigênio, você já vai para um asa 2, tá? Então, assim, já é uma classificação a mais que a gente tem que ter. Outra questão é a gravidez, gente. Gravidez não é doença, mas ela entra num asa 2 porque é uma alteração que a gente tem, né, corporal, assim, tem alteração hormonal, tem outro ser crescendo ali dentro, então, assim, são situações que a gente tem sim que avaliar, tá? Bom, gente, quando a gente fala de um paciente asa 3, ele vai merecer bastante atenção na classificação, porque a sua definição é paciente com doença sistêmica grave, tá? E como algumas quesitos a gente tem aqui, ó, que vai entrar nessa questão, né? Limitações funcionais significativas, uma ou mais doenças moderadas, a graves. Então aqui, gente, entra principalmente patologias, né? Que o paciente não tem controle, tá? Tanto que aqui, ó, o diabetes ou hipertensão mal controlados, uma obesidade mórbida, hepatite ativa, dependência ou abuso de álcool, presença de marca-passo, redução moderada da fração de ejeção, doença renal estágio terminal, que o paciente tem que ser submetido a diálise, né? Histórico de mais de 3 meses de infarto do miocárdio, de acidente vascular cerebral e presença de ataque isquêmico transitório, tá? Além de doenças arteriais coronarianas, enfim, tá? Então, assim, aqui a gente já entra num paciente que a gente vai classificar ele como de maior risco, tá? Então, a gente tem que ter maior atenção do que a gente vai fazer com esse paciente. Muitas vezes, né, se não for uma questão de emergência ou até de urgência, se for um procedimento eletivo, a gente vai tentar condicionar esse paciente, tá? Então, a gente vai pedir que ele procure o médico, enfim, tá? Então, a gente tem que se atentar a essas questões, tá? Porque aqui do paciente asa 3 até o asa 5 ali, a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, tá? Asa 4. Bom, o paciente asa 4, gente, ele é um paciente que a gente vai ter que ter bastante atenção com ele, tá? Porque ele já se trata de um paciente que ele vai ter algumas comorbidades a mais, tá? Muitas dessas comorbidades que possivelmente, quando ele era um asa 3, ele não cuidou e acabou culminando nessas questões, tá? Então, a classificação que a Sociedade Americana de Anestesiologia dá para ele é que é um paciente com doença sistêmica grave, que é uma ameaça constante à vida, tá? Então, dentre dessa definição, a gente vai ter paciente com IM, né, que é insuficiência do miocárdio, tá? AVC, acidente vascular cerebral ou encefálico, né? Um IAT, que é o ataque isquêmico transitório,
DAC, que são doenças arteriais coronarianas, todos esses recentes, ou seja, que aconteceram ali com menos de 3 meses, tá? Uma isquemia cardíaca contínua, então disfunção valvar grave, redução grave da fração de ejeção, sepse, coagulação intravascular disseminada, doença renal aguda ou estágio terminal não submetidos a diálise regularmente programada. Aqui, assim como a gente fala também de um paciente que ele é asa 5, dificilmente, gente, a gente vai lidar com esses pacientes em âmbito clínico, né? Dentro do consultório, tá? 90% das vezes o encaminhamento ou a intervenção ela tem que ser realizada dentro do hospital, tá? Então, assim, quem vai lidar principalmente com esses pacientes, né, é principalmente ali a pessoa com especialização em odontologia hospitalar ou até mesmo o bucomaxilo, que a gente também vai ter que se integrar junto de uma equipe multiprofissional para resolver esses problemas, tá? Então, ali, o paciente, o ASA 3, ele já representa um certo risco, só que são, assim, questões que a gente consegue resolver dentro do consultório, tá? Quando a gente fala de um ASA 3, tá? Partiu para um ASA 4, gente, é questão hospitalar para cima, tá? Porque aqui a gente tá lidando com questões de risco, então muitas das vezes são situações que a gente tem que intervir também, sempre ali avaliando a questão do risco-benefício, tá? ASA 5, gente, esse aqui é um paciente de mais alto risco que a gente tem, né? Então, a classificação que a ASA dá para ele, né, é que é um paciente moribundo que não se espera sobreviver a uma operação, tá? Então, ó, como características, né, como possíveis doenças que vão estar associadas a esse grupo, a gente tem ruptura de aneurisma abdominal ou torácico, trauma maciço, sangramento intracraniano com efeito de massa, isquemia mesentérica devido a doença cardíaca significativa ou disfunção de múltiplos órgãos ou sistemas. Pessoal, um paciente ASA 5, ele não vai ser um paciente que a gente vai atender na nossa rotina clínica, principalmente quando a gente fala de consultório, enfim, tá? Isso aqui está muito mais associado à questão hospitalar, tá? Odontologia hospitalar ou até mesmo cirurgia, tá? Mas o que eu quero chegar no ponto para vocês? Um procedimento, a gente sempre realiza um procedimento, a gente avalia questão de risco e benefício, tá? Então, sempre que o benefício for maior do que o risco, a gente opta por fazer. No entanto, vão chegar algumas situações que o risco é maior do que o benefício, só que não tem o que você fazer, né? Vamos supor que é uma situação de emergência, tá? Emergência é o que você tem que intervir, senão a pessoa pode vir a óbito. Então, assim, quando a gente tem uma situação dessa, a gente tem dois resultados, né? Se deixar, a pessoa pode morrer, ou então se intervir, a pessoa pode morrer. Então, acaba que o risco, ele tá ali de qualquer forma, né? Mesmo que o sucesso seja baixo, ele existe e a gente tá ali para exercer nossa função, tá? Então, assim, essa vai ser a classificação do paciente ASA 5, né? Então, assim, lá na clínica, dificilmente vai chegar um paciente assim. Se chegar, não tem como fazer nada lá, tá? Isso aqui é paciente que a gente vai lidar em âmbito hospitalar mesmo, tá? Então, é isso que eu quero frisar com vocês. O risco e o benefício, eles sempre vão existir, só que a gente sempre vai realizar um procedimento quando o benefício for superior ao risco, tá? Isso a gente está associado principalmente à cirurgia, porque nenhuma cirurgia é fácil, gente. Existe cirurgia com menos riscos e existe cirurgia com mais risco, tá? Então a gente tem que sentar e estudar muito bem cada caso para, né, verificar se o risco ali está maior do que o benefício e, por fim, realizar, tá? Da melhor forma que a gente conseguir. E a ASA 6, que é um paciente que ele já tem morte declarada e a única coisa que a gente tem para fazer é encaminhar esse paciente para doação de órgãos, tá? Que é o que a gente tem para fazer, tá? Então, essa é a última classificação que a gente tem. Então, o paciente de ASA 1 até ASA 3 a gente consegue lidar na clínica. O ASA 3 a gente vai merecer uma atenção maiorzinha, porque dependendo do nível de descompensação que ele tá, seja interessante a gente encaminhar ele para um âmbito hospitalar, tá? Ou então condicionar ele para uma equipe multiprofissional para adequar todos esses parâmetros
e ele tentar transformar ele num paciente asa 2, tá? Porque, gente, ó, tem qualquer tipo de doença, você pode ter certeza que ele está no mínimo numa classificação asa 2. Porque um paciente, depois que ele desenvolve diabetes, gente, depois que ele desenvolve hipertensão, eles não tem mais cura, tá? Então, ele vai ficar transicionando entre asa 3 e asa 2, tá? E todas essas questões cardíacas, muitas vezes, quando não bem tratadas, quando não bem cuidadas, podem até evoluir o paciente para um asa 4, tá? Então, assim, por isso que a gente sempre fala, quando o paciente ele chega para você e ele fala, ah, é que eu sou hipertenso, você não precisa ficar com medo, né? Porque daquilo ali você tem duas opções, ou ele cuida ou ele não cuida, tá? E na maioria das vezes, quando ele já te joga essa informação, é bem provável que ele cuida, tá? Mesmo que ele não cuide, ele tem noção e ele tem algum medo, tá? Então, assim, é melhor ele te contar do que ele não saber de nada, porque se ele não sabe, possivelmente está descompensado, ou então, na melhor das hipóteses, está ali no início, tá? E a gente conseguiu verificar, tá? E a gente chega ao final dessa aula de número 7. Agora faltam só mais 3 aulas para a gente acabar, tá? Espero que sejam todos gostando do conteúdo, tá? Qualquer questão de dúvidas, enfim, só mandar para mim no WhatsApp ou aqui nos comentários, tá? Obrigado, pessoal.